Osekupo. Tenho medo que ainda estejamos em apuros. Há mais um aspecto que precisamos considerar. Estamos agora no clímax da história mundial, no grande desenlace. Tragicamente, vez após vez, nos últimos capítulos, você encontra esta declaração. O mundo ainda não se arrependeu. E ainda mais fortemente o mundo amaldiçoou Deus. Você sabe, o pior desastre aéreo aconteceu no solo. Aconteceu nas Ilhas Canárias, alguns anos atrás. Um jato enorme estava decolando da pista. E um piloto, que estava com pressa de chegar em casa puxou outro jato jumbo diretamente para o caminho do que acabava de decolar, que cortou o topo do inferior. E então ambos colapsaram juntos e romperam em chamas. Havia um cristão no jato jumbo da parte de trás, mais para o fundo. Ele descreveu mais tarde como uma bola de fogo. Desceu pela cabine, incinerando pessoas. Eles se tornaram apenas restos carbonizados. Sendo cristão, ele se sentou calmamente. Mas o que mais o impressionou foi que a maioria das pessoas à sua frente estava amaldiçoando Deus conforme acontecia. Nos seus últimos momentos, eles estavam amaldiçoando Deus para este inferno onde iriam morrer. Mas ele se acalmou em silêncio e usou a oração de Jesus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Extraordinariamente houve uma explosão debaixo do seu assento. Ele se viu disparando para o ar e de uma vez que o outro jato havia cortado o topo da cabine, agora estava aberto para o céu. E ele saiu voando daquele buraco. Ele machucou as mãos nas bordas afiadas de alumínio da enxada. Buraco, mas ele saiu direto. E deslizou pela fuselagem até a asa. Deslizou da asa para a grama e saiu. E ele foi o único sobrevivente daquele avião. Mas ele estava preparado para morrer. E serenamente entregou seu espírito a Deus. Mas ainda não era a hora de Deus para ele. Mas o que mais o impressionou foi que no meio do desastre, muitas pessoas estavam amaldiçoando Deus. Eu estava conversando com um homem no aeroporto de Heathrow, em Londres, cuja função é lidar com a gravação da caixa preta que é examinada após acidentes, para ver quais foram as últimas palavras do piloto no cockpit, cabine de comando e assim por diante, para ver se isso oferece uma pista sobre o motivo do acidente. Na verdade não é uma caixa preta, é laranja brilhante, para que possam vê-lo nos destroços, mas todos chamam de caixa preta. E eu perguntei a ele uma pergunta, eu disse: é verdade que às vezes... Você fez algo com aquela fita antes de ser tocada na investigação? Ele disse: o que você quer dizer? Eu disse: bem, eu ouvi dizer que às vezes as últimas palavras do Pilatos são amaldiçoando Deus, sabendo que estão prestes a morrer. Ele disse: bem sim, quando isso acontece nós removemos isso da fita antes de ser tocada. Na investigação. Infelizmente, os desastres ou te aproximam de Deus ou te afastam dele. Aqui temos no livro do Apocalipse a confirmação de que o grande problema é que problemas fazem as pessoas se recusarem a se arrepender e voltar para Deus, até mesmo xingando. Agora, a partir de agora, o livro do Apocalipse é todo sobre duas mulheres. Duas senhoras bem diferentes uma da outra. Todos os indivíduos no livro do Apocalipse são do sexo masculino. As três mulheres no livro da Reforma, Revelação, ou três, são todas personificações. Elas não são indivíduos, representam alguém ou algo mais. E as duas senhoras que completam isso, toda a saga do futuro. Uma é uma prostituta imunda e a outra é uma noiva pura. Uma história de duas mulheres cobre o resto do livro do Apocalipse. Mas cada uma representa uma cidade. As duas mulheres representam Babilônia e Jerusalém. A prostituta imunda representa a cidade da Babilônia. E a noiva pura representa a Nova Jerusalém. Cidades têm uma história. E quero te dar bastante informação sobre cidades antes de olharmos para essas duas.
Uma é a cidade do homem e a outra é a cidade de Deus. E estes dois estão em oposição, têm estado ao longo da história. Babilônia e Jerusalém são lugares totalmente diferentes. Na Bíblia, geralmente, cidades são vistas como lugares ruins. Eles têm um histórico ruim. De fato, elas são mencionadas pela primeira vez em relação a Lameque. O primeiro homem a forjar armas de destruição em massa, um descendente de Caim. Então foi assim que as cidades começaram. Do lado errado da árvore genealógica. Não na linhagem divina, mas na linhagem sem deuses. São lugares ruins, porque concentram pessoas. Portanto, eles concentram pecadores. E por isso concentram o pecado. E as grandes cidades têm o hábito peculiar de concentrar o pecado. É por isso que elas se tornam lugares perigosos. Por exemplo, você vai descobrir que a luxúria está concentrada nas cidades. É onde trabalhadores do sexo, pela sua profissão, mais da metade dos homossexuais na Inglaterra vivem em Londres. As cidades concentram desejo, elas concentram raiva. Violência, tumultos acontecem nas grandes cidades. Você nunca ouviu falar de um tumulto acontecendo no campo? O pecado se concentra nas cidades. E os dois pecados específicos que se concentram em Babilônia são orgulho e ganância. Você encontrará mais orgulho nas cidades do que em qualquer outro lugar. Olhe para a arquitetura. O orgulho humano reflete-se na arquitetura. As Torres Gêmeas em Nova York representavam o orgulho humano, porque o arquiteto disse: eu projetei isso como um monumento à grandeza humana. E eles eram. Então temos o orgulho concentrado, e não apenas na arquitetura, mas acima de tudo a ganância está concentrada. Concentradas nas cidades. É para lá que você vai para ganhar dinheiro. É lá que você vai para adorar o mamão. E as pessoas em busca de fortuna não vão para o campo, elas se dirigem à grande cidade. Neste momento existe uma migração gigantesca para as cidades em todo o mundo. Agora temos metrópole, 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 metrópole. Metrópole, a grande cidade. Mas em breve teremos megalópole. As pessoas já estão falando sobre uma megalópole ao redor dos grandes lagos, aqui na América do Norte. Um fluxo contínuo de desenvolvimento urbano, que é gigantesco. Cidade. Então temos essa imagem ruim das cidades, que no geral são antagônicas a Deus. Eles são mais ímpios do que as pessoas que vivem no campo. Principalmente porque são mais anônimos. Você pode esconder o pecado em uma cidade muito mais facilmente do que pode em uma área rural. Agora, a grande cidade que desafiou Deus no Antigo Testamento era a Babilônia. Começou com a Torre de Babel, ou tagarelar as margens do grande rio Eufrates, com um homem Nimrod, um caçador poderoso. Um homem grande, com ambições, e ele queria construir o prédio mais alto do mundo. Essa ainda é a ambição de muitas nações hoje, como vou mostrar a você. Mas ele foi o primeiro a querer um edifício que alcançasse o reino de Deus. Mas aquele homem havia construído, e assim ele construiu a Torre de Babel. Já que estava na Mesopotâmia, não havia pedra disponível, nem rocha. E certamente não tinha aço. Então ele não podia construir o que conhecemos como um arranha-céu hoje. Eles só tinham tijolos unidos com betume. E assim eles tiveram que construir uma espécie de pirâmide escalonada para conseguir uma torre alta. Então não pense na Torre de Babel como um arranha-céu de Nova York, mas como uma pirâmide escalonada. Bem, deixa eu mostrar para você. Vamos dar uma olhada em um. Na verdade, isso pode ser os restos da Torre de Babel, pelo que sabemos. E tudo o que resta disso é uma espécie de grande pirâmide em degraus, construído de tijolos, feito do barro dos vales dos rios Eufrates e Tigre. Vamos ver uma reconstrução do que isso poderia ter sido nos dias em que era um edifício imponente. E já que a bacia da Mesopotâmia é absolutamente plana como suas pradarias aqui, você poderia ver isso de milha após milha. E lá estava uma montanha feita pelo homem alcançando o coração de Deus. Esfera.
E Deus teve que lidar com isso. Na verdade, foi a primeira vez que Ele deu o dom das línguas. Você já viu dessa forma? Mas naquela época Ele deu isso para confundir as pessoas e separá-las. Deu-lhes diferentes idiomas. Isso é uma história completamente diferente, mas é fascinante. Que alguns com uma nova língua que agora conhecemos como chinês, foram para leste, cruzando as montanhas do Himalaia e se estabeleceram no que agora conhecemos como China, agora conhecida como China. E nos caracteres chineses da língua chinesa você encontra tudo desde Gênesis 1 até 7, 1 a 11, direto até a Torre de Babel. Você pode pregar Gênesis 1 a 11 a partir dos caracteres do idioma chinês. Não é incrível? Por exemplo, o chinês para um barco ou navio é uma imagem de um vaso com 8 bocas nele. De onde isso veio? A Arca de Noé. A palavra para tentação é um jardim com 2 árvores. De onde isso veio? Então, até a língua chinesa moderna tem lembranças de Babel. Mas elas não têm nada em seus personagens desde Gênesis 11 em diante. Isso é o que aconteceu em Babel. As pessoas ficaram confusas, separadas. Brincar. E ainda usamos a palavra para tagarelar para um discurso confuso que não faz sentido. E isso mais tarde se tornou a cidade da Babilônia. Ela cresceu e cresceu. Você vê, era no poderoso rio Eufrates. E as cidades precisam existir em um ponto focal de fácil transporte. Seja na costa ou no mar. Um camundongo do rio, ou um rio, ou uma estrada principal, ou depois uma ferrovia. Mas uma cidade só pode crescer se for um centro de transporte e comércio. É assim que as cidades crescem. E aqui, Kansas City. Mais da metade dos JEs da Segunda Guerra Mundial passou pela estação Union em Kansas City, porque é uma chave, transporte, concentração. Bem, é assim que as cidades crescem e Babilônia cresceu. É interessante contrastar com Jerusalém. Jerusalém não está em uma rota comercial. Jerusalém não fica em um rio. Jerusalém não está em uma estrada internacional. Está lá porque Deus colocou lá. Não há outra razão para Jerusalém ser a capital de lugar algum. Mas Babilônia é uma típica capital humana construída por dinheiro, por ganância, por comércio. Cresceu até se tornar um império poderoso e se tornou o Império Babilônico. E um anticristo, não um anticristo, mas um anticristo. Mas um dos muitos que estiveram no mundo foi Nabucodonosor, quem governava isso. Eu amo a história da conversão dele. Ele enlouqueceu por 7 anos e o trancaram em seu próprio zoológico particular. Não posso me distrair, mas Nabucodonosor é um personagem incrível que você deveria conhecer. Ele foi um anticristo até o Senhor levou sua sanidade e ele comeu grama como animais por 7 anos. E suas unhas cresceram como garras de águias e seu cabelo como penas de pássaros. Tudo porque ele disse, meu é o reino, o poder e a glória. Essas são suas exatas palavras. E ele errou uma palavra, claro. Ele disse, meu é o reino, o poder e a glória. Deus disse, não, são meus. Depois ele voltou a si e pelo resto de sua vida adorou o Deus de Israel, o Deus Altíssimo. É uma história incrível. Mas Babilônia se tornou inimiga de Jerusalém. E foi através da Babilônia que Jerusalém foi destruída pela primeira vez. E seu templo destruído, reduzida a escombros. A cidade do homem reduziu a cidade de Deus a nada. Essa tem sido a história desde então. Bem, agora que seguimos em frente, por falar nisso, vamos mostrar que Babel não terminou. Aqui está uma página da revista Time de um tempo atrás. E aqui estão as coisas que o homem está tentando construir. O Empire State Building, que por muito tempo foi o prédio mais alto de Nova York. Mas agora está ofuscado, ou estava. E agora chegamos às torres mais altas do mundo, no momento as torres gêmeas, as Petronas, torres gêmeas em Kuala Lumpur. Eu os vi, são impressionantes, 2 torres unidas por uma ponte na metade do caminho. Mas eu queria mostrar isso. Um arquiteto britânico projetou agora um
torre que tem 800 metros de altura. E isso é, o que? Quase 1 quilômetro. É uma altura incrível. Foi projetado para ser construído no mar. Com a maior parte submersa, vai abrigar 50 mil pessoas. Tudo o que precisam estará nessa torre. Restaurantes, cinemas, entretenimento. Tudo que uma pessoa precisa para viver estará naquela torre. E eles vão construí-la em uma zona de terremotos. O orgulho do homem agora é tão confiante que eles podem construir isso em uma zona sísmica. Sobre o princípio. Bem, é um princípio científico, mas eles notaram no último terremoto japonês que os prédios mais altos sobreviveram e os prédios mais baixos caíram. E aí perguntou por quê? Descobriram que era porque quando o chão vibra de uma certa maneira, diz tom. O prédio mais baixo pode vibrar no mesmo tom e começa a se desfazer enquanto o prédio mais alto se move em um ritmo mais lento, enquanto o solo passa rapidamente. Portanto, permanecerá, eu não sei, mas com base nisso, crença, eles vão construir isso. Ainda não decidiram se será em Taiwan ou no Japão, mas o arquiteto britânico já planejou tudo. Para que quem o construir diga, somos os construtores, são agora os maiores, agora temos os mais altos. E a Torre Sears, em Chicago, será pequena perto disso. Babel ainda está por aí, ainda está na mente dos homens, construindo monumentos para a grandeza e glória do homem. Bem, agora houve muitas Babilônias na história, em certo sentido, e por falar nisso, a Babilônia original caiu. Acho que realmente deveria ler algo sobre isso. Agora, quando os israelitas foram levados para a Babilônia, quando Jerusalém foi destruída, foi assim que se sentiram quando se encontraram acampados ao lado dos rios da Babilônia. Às margens dos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrarmos de Sião. Lá nos salgueiros penduramos nossas harpas, pois lá nossos captores nos pediram canções. Nossos torturadores exigiam canções de alegria e diziam, cante-nos uma das canções de Sião. Como podemos cantar as canções do Senhor enquanto em terra estrangeira? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade e minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não considerar Jerusalém minha maior alegria, ó filha da Babilônia, destinado à destruição, feliz é aquele que te retribui pelo que fizeste a nós, aquele que toma seus bebês e os arremessa contra as rochas. Isso toca o seu coração? Este é o clamor do povo de Deus. Mas Isaías e o povo de Israel e o Jeremias disse que a Babilônia está condenada. Escute isso, pois é peculiarmente ecoado no livro do Apocalipse. Salvação, fugam da Babilônia, corram por suas vidas, não sejam destruídos por causa dos pecados dela, é hora da vingança do Senhor. Ele vai pagar a ela o que ela merece. A Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor, ela embriagou toda a terra. As nações beberam seu vinho, por isso agora enlouqueceram. Babilônia cairá de repente e se quebrará, lamente por ela. Busque bálsamo para sua dor, talvez possa ser curada. Nós tentaríamos curar a Babilônia, mas ela não pode ser curada. Vamos deixá-la e cada um voltará para sua terra. Pois seu julgamento alcança o céu, sobe até as nuvens. E vamos para Isaías. Babilônia, a joia dos reinos, a glória do orgulho dos babilônios, será derrubada por Deus como Sodoma e Gomorra. Nunca será habitada ou vivida através de todas as gerações. Nenhum árabe montará sua tenda ali. Nenhum pastor deixará seu rebanho descansar lá, mas criaturas do deserto habitarão. Lá, chacais vão encher suas casas,
E as corujas vão morar lá, e lá os bodes selvagens vão pular. Hienas uivarão em suas fortalezas, chacais em seus palácios luxuosos. Sua hora está próxima e seus dias não serão prolongados. Esse é o resultado final da atitude de Babilônia em relação a Jerusalém e ao povo de Deus. É bastante dramático, não é? Vamos ouvir os ecos disso no Novo Testamento. Por sinal, Saddam Hussein é o primeiro homem a reconstruir algo na antiga cidade de Babilônia. Ela está em ruínas. De fato, até 100 anos atrás, estava completamente perdida. Ninguém sabia onde ficava. E então um arqueólogo inglês o encontrou novamente. E Saddam Hussein reconstruiu o portão de Ishtar. E reconstruiu o palácio de Nabucodonosor, que ele usa como um palácio de verão, mas ainda assim não há residentes lá. Eles só se mudam para lá durante suas férias. E ele convidou as pessoas para virem ver algo. Ele tem um projetador de laser beam no antigo palácio de Nabucodonosor, que brilha nas nuvens quando o céu está nublado e retrata um perfil de Nabucodonosor e Saddam Hussein ao lado. E ele afirma com orgulho que tem um nariz em forma de vergonha, então deve ser o descendente direto. É sua ambição para ser outro Nabucodonosor. Não é surpresa, portanto, que Jerusalém seja seu maior inimigo. Mas isso é outra história. O que é a Babilônia mencionada no Apocalipse? Não é aquela antiga reconstruída, porque esta Babilônia fica na costa, em algum lugar, e suas ruínas são vistas por navios no mar. Então não é a reconstrução da antiga Babilônia. Houve muitas Babilônias, como eu disse, mas a visão que agora é apresentada a João, o apóstolo, não, era assim, é uma visão horrível. Esta é a mulher escarlate, esta prostituta, sentada naquele dragão vermelho, cavalgando-o. E o artista em Londres me deu isso. Imagem que ele sentiu que simbolizava essa Babilônia que existirá no fim da história. E a mulher, ela está bebendo, mas ela está bebendo sangue, está bebendo o sangue dos santos. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Claramente muitos cristãos morrerão nesta Babilônia, onde quer que ela esteja. Então vamos tentar trabalhar e pensar sobre essa Babilônia mencionada no fim do Apocalipse. A primeira coisa que precisamos notar é que ela não é uma cidade religiosa, é uma cidade sem Deus. Portanto, aqueles que disseram que era o Papa estão completamente fora de contexto. Roma foi a primeira cidade a qual a Bíblia aplica a palavra Babilônia. Pedro, escrevendo sua carta, no final diz isso. A igreja que está na Babilônia envia saudações. Mas é claro que não havia igreja em Babilônia, então estava em ruínas e vazia. Mas ele está escrevendo de Roma. E Roma se tornou uma Babilônia. Veja, a Torre de Babel, a antiga Babilônia e Roma, foram todas previsões da Babilônia final. Eu tentei te dizer isso essa semana que os eventos finais todos projetam suas sombras antes. Babilônia. E Babel, ou Babilônia, foi um prenúncio da Babilônia final. A cidade final que se opõe a Deus. Mas em Apocalipse é uma cidade de prazer. É uma cidade de dinheiro. É uma cidade de comércio. É uma cidade onde o prazer é trocado por dinheiro. Por isso a imagem de uma prostituta representa a cidade. Isso te dá uma ideia? Acredito que isso é outro presságio, Babilônia. Fiquei alarmado ao ler que agora está se tornando um resort de férias para famílias. Bem, me dizem que é muito agradável, longe do centro, mas o centro me horroriza. Eu nunca levaria minha família para um lugar assim nas férias. Ou que tal a Alemanha? Frankfurt am Main, no meio da Alemanha, está fazendo uma proposta para se tornar o centro financeiro da Europa. Londres ainda mantém essa coroa, mas Frankfurt, na minha opinião, ainda é minha.
querendo isso ousadamente. E então fui ver a cidade para sentir como é. Construíram uma enorme nova bolsa de valores para lidar com ações e participações da Europa. E fora da bolsa de valores, eles ergueram um bezerro de ouro enorme. Você acreditaria? Um bezerro de ouro enorme do Egito Antigo. Está bem ali. Então eu entrei na enorme nova sede do banco e te digo, pensei que tinha entrado no inferno. Quando entrei no enorme novo saguão, não tão grande quanto este cômodo, há uma pintura massiva ao redor das paredes, um mural de cerca de 3 metros de profundidade por todo lado. É uma imagem do inferno. Todo pecado conhecido está retratado neste retrato. Está cheio de demônios, coisas horríveis se regozijando sobre suas vítimas. Lembro-me de um em particular, mostrava um banqueiro gordo e inchado de pé. Estamos até os joelhos em marcos alemães e um demônio sorridente sobre seu ombro. Um homem que Mamon capturou. É um mural horrível. E eu queria me afastar rapidamente, então fui até onde há caixas e balcões para transações bancárias. Mas lá dentro fiquei ainda mais horrorizado. Havia figuras paradas diante do balcão, eram figuras de bronze, todas completamente nuas, de homens e mulheres, nos últimos estágios da degradação e decadência. Havia um homem grande, gordo e nu, com olhos de porco. E sua barriga, ele não via seus pés há anos. E ao lado dele era claramente uma prostituta cheia de doenças, definhando. E você precisa ficar numa fila com essas estátuas de bronze antes de poder pegar qualquer dinheiro. Vou mostrar rapidamente o tipo de coisa. São as estatuetas com as quais você fica para sacar seu dinheiro neste banco. Aqui está parte do mural, mas minha câmera deu problema. E não consegui capturar algumas dessas imagens. Bem, tudo isso é um prenúncio do Babel final. Será um lugar de prazer pervertido, de comércio, de dinheiro. Tudo o que o homem deseja, concentrado em um único centro mundial de comércio, do qual as Torres Gêmeas em Nova York foram um prenúncio. Agora, onde será? Eu não sei. Mas será o centro financeiro mundial e o centro de prazeres mundial, em um só. A última grande Babilônia de todas, o lugar mais ímpio onde o Mamon é adorado. Diz que o centro financeiro vai dominar os governantes mundiais. Isso. Uma grande mudança que vemos nas décadas de verdade poder estar na mão do povo, não nas mãos do governo. É por isso que estou orgulhoso de fazer parte deste momento. Estou orgulhoso de fazer parte deste momento. Em nosso mundo não está com os políticos, mas com as grandes empresas. Que os fatores econômicos estão controlando a situação. E agora com corporações multinacionais. Você sabia que todo o negócio do mundo está em menos de 300 crianças? Agora são gigantescas corporações empresariais. Tudo está convergindo para um sistema de controle internacional de riqueza e comércio. Novamente o cenário em Apocalipse se torna demasiadamente crível ao vermos o que acontece. Agora é muito interessante, Deus anunciou a queda da Babilônia, o fim da Babilônia, mas Ele não o faz acontecer. O que acontece é que os governantes controlados a partir da Babilônia se rebelam contra esse controle financeiro. E é isso que quem destrói a Babilônia, como Hitler destruiu a economia judaica na Alemanha, que a sustentava. Políticos com ciúmes do poder ficam com ciúmes dos empresários que têm mais controle do que eles. E é isso que vai acabar acontecendo com esta cidade. Será destruída por aqueles que têm inveja do seu poder, que cobiçam o seu poder
Embora diga que Deus coloca isso em seus corações, que o caminho para se livrar do controle da Babilônia é destruir a Babilônia. Portanto, será destruída por pessoas com ambição política, para se livrar do controle financeiro do mundo. E assim Babilônia cai. E a Bíblia diz que os incêndios que a destruíram eram visíveis aos navios no mar. E eles viram a Babilônia cair. Quando vi isso na televisão, eu estava comprando uma passagem aérea quando a crise em Nova York começou. De repente, todas as pessoas que atendiam clientes se agruparam assustadas. Fui até eles e perguntei, o que houve? Eles disseram, acabamos de ouvir que houve um grave acidente aéreo na América. Corri para casa e liguei a televisão, então estava assistindo acontecer. Como muitos de vocês. Acho que nunca vi uma transmissão tão chocante. Ver isso acontecer e ver aquelas torres com seu novo design brilhante. Um design que facilitou seu colapso tão rapidamente. Desabou como um castelo de cartas. Que espetáculo foi. Mas quando vi aquela cena específica na televisão, por um momento pensei que estava vendo a Babilônia cair. Mas então percebi que não poderia ser uma realização da previsão do Apocalipse, porque Nova York não está embriagada com o sangue dos santos. Portanto, não pode ser Nova York. Eu tive cartas e ligações até da América me perguntando, era essa a realização? O Apocalipse estava se tornando realidade e o próximo evento seria o retorno de Jesus? Eu disse não. É um prenúncio muito claro da queda da Babilônia, mas ainda não é isso. Podemos nos deixar levar facilmente pelo pânico ou excitação por causa da previsão. Do futuro aconteceu, mas devemos ter cuidado para não dizer que é isso, até que realmente aconteça e saberemos. Bem, não. O que o Apocalipse diz aos cristãos sobre essa Babilônia final? 3 coisas. Primeiro, nos diz que a Babilônia será um lugar muito perigoso para os cristãos permanecerem. Porque o único grupo de pessoas que será odiado nessa sociedade prazerosa, capital obcecada por dinheiro, centro do comércio mundial, serão os cristãos. Será a única consciência na cidade. Os únicos a protestar, as únicas pessoas a defender as coisas de Deus, serão odiadas por isso. Tão claramente, haverá muitos mártires nesta cidade, disse. Ela está embriagada com o sangue dos santos, o sangue daqueles que deram testemunho de Jesus. Estar naquele último World Trade Center e falar sobre Jesus será assinar sua sentença de morte. E isso é o que a primeira coisa do Apocalipse diz aos cristãos. Em segundo lugar, é dito aos cristãos, saiam dela, fuja dela. Exatamente as mesmas palavras que Isaías usou são usadas aqui. Fuja de Babilônia. Não fiquem até que ela seja julgada por seus pecados ou morrerão com ela. Saiam. Claro, isso é mais uma indicação de que os cristãos têm que sair por si mesmos. Eles não são retirados, estão no meio, mas eles precisam sair. Chegará um momento, talvez esteja bem próximo, em que os cristãos terão que se desvincular da crescente secularização dos negócios, do comércio. De fato, converso com empresários e muitos dizem, não sei se consigo continuar nos negócios. Está ficando muito corrupto. Bem, não é só negócio isso. Receio que até médicos, enfermeiros e professores agora me dizem isso. Eles se perguntam quanto tempo mais podem continuar. Você, de uma maneira cada vez mais desprovida de Deus. Profissão. Aqui em Apocalipse é dito aos cristãos, salvação, saiam dela, meu povo, para que não compartilhem de seus pecados, para que não recebam nenhuma de suas pragas. Semanas, pois seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou de seus crimes. Então muitos cristãos morrerão na Babilônia, mas outros se lembrarão da palavra do Senhor e sairão antes que seja tarde demais.
e fuja de uma aranha tão envolvente com sua teia mundial. E então a terceira coisa que os cristãos são informados é a mais surpreendente. Quando a Babilônia cair, os cristãos são orientados a cantar aleluia. Agora eles serão as únicas pessoas gritando aleluia naquele dia. Quero dizer, aqui está o colapso do comércio mundial. Vai fechar a Bolsa de Valores mundial. Será o fim de todas as suas pensões e economias. Suas ações e participações não valerão o papel em que estão impressas. Todo o emaranhado financeiro do mundo terá acabado. Aleluia! Meu banco fechou, minha conta desapareceu, minhas economias acabaram, minha aposentadoria acabou. Aleluia! Agora, isso é um desenvolvimento muito surpreendente, não é? Quantos de vocês já ouviram numa apresentação do Messias de Handel? Muitos de vocês. Bem, claro que há um coro nisso, né? O coro aleluia. Provavelmente é a parte mais conhecida do oratório de Handel. Provavelmente vocês não fazem isso na América, mas na Inglaterra, sempre que o coro aleluia começa, as pessoas se levantam e sentem-se depois. Alguém está acenando lá atrás, então sei que você sabe disso. Sabe por quê? É uma história meio boba, na verdade. O rei George, era o rei na primeira apresentação, pois Handel escreveu para ele. Quando ele chegou ao coro aleluia, foi um item musical tão poderoso que o rei George ficou convencido de que era o fim do espetáculo. E levantei para sair. Agora na Inglaterra, quando a realeza se levanta, todos têm que se levantar. Então toda a audiência se levantou. E alguém disse ao rei, isso não é o fim, é apenas um dos refrões. E assim ele permaneceu de pé até o fim. E então se sentou novamente. E todos se sentaram com o rei pelo resto do oratório. E desde então tornou-se uma tradição ficar de pé. O coro aleluia. Mas o que muitas pessoas que amam esse refrão não sabem é que ele é retirado do Apocalipse 19. Todas as palavras foram tomadas. Aleluia pelo Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Isso significa. Isso é Apocalipse 19. É a celebração do colapso da economia mundial. E às vezes, quando estou em uma apresentação do Messias de Handel, levantar quando começarem a dizer aleluia, 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 ficam tão empolgados que eu quero dizer, vocês percebem que estão celebrando o fim de suas pensões, suas economias, ações e participações. Nunca tive coragem de fazer isso ainda. Eu não estou além desse tipo de coisa. E talvez um dia eu faça isso e ganhe uma manchete. E pelo menos as pessoas então saberão de onde Handel tirou isso. Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Quando você vê Babilônia cair, você se junta ao coro aleluia. E parece com águas poderosas correndo. É uma celebração que o domínio das finanças sobre nosso mundo e o domínio do prazer sobre nosso mundo sejam quebrados. Porque aí a outra senhora pode vir. A Nova Jerusalém como uma noiva adornada para o seu marido. É por isso que os cristãos cantam aleluia, não é por vingança, é porque o fim de uma coisa é o começo de outra. Como estamos de tempo? Você só tem mais uma hora. Mais uma hora. Ah, certo, então eu preciso correr. Então vamos além. Terminei com o grande problema. Eu pensei que ouviria o coro aleluia. A revelação é composta por dois tipos, visões e vozes. João é instruído a escrever tudo o que vê com seus olhos e ouve com seus ouvidos. E nos últimos capítulos tem sido eu ouvi. Ouvi os anjos gritarem, Babilônia caiu. Ouvi o som de muitas vozes cantando aleluia. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. É tudo questão de ouvir sobre a Babilônia. E então, de forma bastante súbita e inesperada, após o anúncio de que a hora do casamento chegou. Muda para eu vi. E agora estamos nas visões finais de Jesus, que João tinha na prisão em Pátimos.
Estamos de volta a ver novamente, e ao todo são 7 visões que ele vê. Agora, é uma pena que a sua Bíblia e a minha sejam divididas em capítulos. A propósito, agora você pode obter a nova versão internacional, sem números de capítulo e versículo. Um amigo meu que é professor de Direito na Universidade de Malibu, perto de Los Angeles, produziu a nova versão internacional, sem números de capítulos e versículos e em ordem cronológica, para que você possa agora ler a palavra de Deus na ordem em que Deus a entregou, porque a sua Bíblia e a minha não estão em ordem cronológica de forma alguma. Os profetas estão organizados no Antigo Testamento, o maior primeiro e o menor por último. As cartas de Paulo são organizadas da maior para a menor, Romanos e Filemão. E isso não é realmente a forma mais útil de ler uma Bíblia, mas ler na ordem em que aconteceu. A ordem em que Deus deu sua palavra é profundamente útil. Seu nome é professor Lagarde Smith. Ele é membro da Igreja de Cristo e é um homem cristão adorável. E só o conheci porque escreveu um livro chamado Liderança Masculina. E ele escreveu um livro dizendo quase exatamente a mesma coisa, com outro título na mesma época. E ele ouviu falar de mim, livro, e entrou em contato comigo. E nos tornamos amigos. Mas aí está. A tragédia dos números de capítulo e versículo é parcialmente que isso divide o que Deus uniu. E algumas das divisões de capítulos estão justamente no lugar errado. E o problema com os números dos versículos é que eles facilitam demais citar um versículo sem citar o contexto. Agora, por 1000 anos, os cristãos tinham Bíblias que não tinham números de capítulos e versículos. E como eles conheciam suas Bíblias? O que eles fizeram foi pesquisar as Escrituras, como nos contam. O que os cristãos modernos querem fazer é procurá-los. Você sabe o que eu quero dizer? E alguém me diz, por que você nunca dá os números dos capítulos e versículos, Davi? Porque eu digo isso, eu quero que você pesquise nas Escrituras o que eu digo, não apenas consulte. Porque apenas consultar um texto isoladamente. Eu mostrei outro dia que muitas pessoas... 13. Então eles perderam o verdadeiro contexto dessa declaração e, portanto, perderam grande parte do seu significado. Mas as divisões de capítulo muitas vezes estão no lugar errado. Alguns de vocês estão tão ocupados, anotando tudo que não estão ouvindo o que estou dizendo. Anote isso quando eu chegar lá, por favor. As divisões de capítulos muitas vezes estão no lugar errado. Gênesis 1 e 2 são divididos no lugar errado. O pior caso é o lindo capítulo de Isaías 53, a canção do servo sofredor de Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões, machucado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas somos curados. Você conhece aquela linda canção, não conhece? É uma canção. Infelizmente, o primeiro verso da canção está no capítulo 52. Então, nunca é lida com o resto da canção. E ainda assim, o primeiro verso de uma canção dá o tom e a direção dela. E aqui temos o exemplo mais notável. Estas são as últimas séries de 7 coisas. No Novo Testamento, no livro do Apocalipse. No entanto, quase ninguém os nota, porque foram divididos entre 3 capítulos. E já que tendemos a parar nos finais dos capítulos ou começar nos inícios, nunca ouvi as 7 visões serem lidas juntos. Eu li para você na semana passada e pode ter sido a primeira vez que você ouviu isso. 7 vezes, eu vi. E eles não apenas pertencem juntos, mas são coisas consecutivas que acontecem uma após a outra. Elas são cronológicas. E se isso tivesse sido percebido séculos atrás, não haveria argumentos sobre o milênio. Não é triste? Você nunca teria ouvido falar de amilenistas, premilenistas e pós-milenistas. Vou falar sobre eles mais tarde, hoje à tarde. Um amigo meu desceu de um avião em Belfast, onde eles são muito degustadores de bons sermões. Eles gostariam de conhecer sua teologia antes, ou eles te soltam em suas congregações.
Meu amigo desceu do avião e alguém perguntou: você é milenarista, pré-milenarista ou pós-milenarista? Ele disse: isso é uma pergunta absurda. O que eu achei uma resposta bem boa para eles. Nós vamos falar sobre isso esta tarde, mas não haveria discussão se as pessoas tivessem percebido que esses 7 visões são as 7 finais e pertencem, os últimos 7 estão juntos no livro de Apocalipse. Mas vamos entender melhor isso hoje à tarde, quando eu falar sobre o assunto. Vamos começar a olhar para algumas das visões. O grande problema acabou, foi feito um anúncio de que o casamento está prestes a acontecer. E a noiva se preparou na terra, em linho fino, as justas obras dos santos. Então tudo está pronto para o casamento, exceto uma coisa: o noivo não apareceu. E isso é bastante importante. Então, o que vemos? Assim que no capítulo 19, versículo 11, lá eu te dei uma vantagem. Não costumo fazer isso. Mas o capítulo 19, versículo 11 começa: então eu vi o céu se abrir e um cavaleiro em um cavalo branco. Não resta dúvida de quem é. É Jesus, e ele está cavalgando para fora dos céus. Para lidar com a situação na terra, é por isso que ele não vem mais de burro, ele vem a cavalo, que é sempre um símbolo de agressão militar. Diz bastante especificamente que ele vem para fazer guerra. Ele não é mais o príncipe da paz agora. Este é um Jesus diferente, ou um aspecto diferente do mesmo Jesus. Ele vem para fazer guerra ao mal, para lidar com a situação desse grande problema e dar um fim rápido. Então ele está cavalgando como um conquistador militar. E o seu nome é a palavra de Deus. Muitas coisas são ditas nesta primeira visão. Nós chamamos isso de parousia. Eu te disse o que isso significa. É a chegada de um visitante real a ser encontrado. Esse é o nome mais comum que os cristãos usaram para o retorno de Cristo. A parousia significa ser, usia significa ser, e para significa estar ao lado. Jesus ao nosso lado novamente. A parousia. Em sua coxa está bordado em sua túnica: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas ele é a palavra de Deus. Os únicos 2 livros nos quais ele é chamado assim são, claro, o Evangelho de João, no começo era a palavra, e agora aqui no livro do Apocalipse, cavalo branco e uma veste manchada de sangue. Não é seu próprio sangue desta vez. Este é o sinal de um lutador, é o sangue daqueles que ele está matando. E ele vem com a ira de Deus contra o mal. E esta pequena seção é a origem do seu hino de batalha da República, acho. Meus olhos viram a glória da chegada do Senhor. Você sabe disso? Claro que sabe. E então ele está pisoteando a safra, onde as uvas da ira são guardadas. Você pode ter se perguntado o que essa linha significa. Ela vem diretamente dessa passagem, porque por toda a Bíblia, o vinho é um símbolo da ira de Deus. Um cálice de vinho é o símbolo da ira de Deus a ser consumida até o fim por algumas pessoas. É por isso que Jesus orou no Getsêmani: Pai, eu não quero beber deste cálice. Afasta de mim este cálice. Ele sabia o que isso simbolizava. Seria o alvo da ira de Deus. Ele nunca tinha visto seu pai zangado com ele até aquele momento. E ele recuou de beber aquele cálice. Você descobre que o cálice continua aparecendo em Apocalipse. O cálice da ira divina, feito do pisar da vinha, onde estão armazenadas as uvas da ira. De fato, Steinbeck, um de seus autores, não escreveu um livro chamado As Vinhas da Ira. Também li muitos livros sobre temperança intitulados A Ira das Uvas. Eu me apresso em acrescentar. Hino de Batalha da República. Jesus voltará como um lutador, como um assassino. Agora isso será um terrível choque para o mundo. Eles foram criados com alguns dos ensinamentos típicos da escola dominical.
sobre o gentil Jesus, manso e humilde, e essas lindas imagens dele com o cabelo recém-lavado. Você sabe do que estou falando. Esse é um Jesus que ninguém teria medo. Mas aqui está um Jesus que causa tanto medo que as pessoas realmente clamam às montanhas. Eles estão pedindo por um terremoto para se enterrarem porque não aguentam olhar nos olhos dele. Você vê, um dos motivos pelos quais eu disse para você ler Apocalipse é para ter uma visão equilibrada de Jesus. Precisamos ver o quadro completo. E quando se trata do mal, Jesus pode ficar muito bravo e pode lidar com isso. Ele não fez muito disso na sua primeira visita, porque ele não veio para fazer isso na sua primeira visita. Ele veio para salvar. Mas em sua segunda visita, ele vem para lidar com o mal. O mundo ficou muito decepcionado com Jesus, você sabe. Dizem, porque ele não limpou o mundo em sua primeira visita? Porque se tivesse feito isso, teria que se livrar de todos nós. É por isso que ele veio primeiro para nos salvar, para nos dar a chance de ser reciclados e preparados para um novo mundo. Mas ele não vai continuar fazendo isso para sempre. A única razão pela qual sua segunda vinda tem sido tão adiada, você encontrará no 3º capítulo da 2ª carta de Pedro, é para dar a máxima oportunidade de arrependimento. É por isso, ele é tão relutante em vir e lidar com o mal. Quer que muitas pessoas se convertam e sejam recicladas por ele. Então ele manteve isso. Mas isso não vai durar para sempre. Está chegando o dia em que será resolvido. Quero falar um pouco sobre este título Logos, que geralmente é uma palavra traduzida. Essa é uma tradução muito inadequada da palavra grega Logos. Logos. No princípio era o Logos, escreve João em seu Evangelho. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e armou sua tenda entre nós. Qual o significado? Lembre-se de que ele está escrevendo em Éfeso, onde ele mais tarde morreu, o velho. E que ele deve ser? Bem, ele deve ter a idade de 90 anos quando escreveu isso. Ele lembra que a palavra Logos originou-se em Éfeso. 600 anos antes, um homem chamado Heráclito lançou as bases da ciência em Éfeso. E ele reuniu ao seu redor alunos e ensinou-lhes que o cerne da ciência era a observação. Que eles devem observar e tentar descobrir como as coisas funcionam e porquê que fazem o que fazem. Fez. Ele disse, observe o tempo, observe as nuvens, observe os... Por que chove? Por que o sol brilha? Tente observar e descobrir o que faz as coisas se comportarem. Observe os animais. Veja como eles se comportam. Porque eles fazem o que fazem. E ele disse, o que você quer é descobrir o motivo pelo qual as coisas se comportam como se comportam. E para ele, a palavra para razão, ix, era logos, era quase descobrir a lógica disso. Descubra o que causa isso e aquilo. O resultado é que toda ciência hoje se denomina uma ologia. Então temos psicologia, sociologia, meteorologia, zoologia, biologia e assim por diante. E tudo isso herdamos de Heráclito, o Logos, o motivo pelo qual. Estamos tentando descobrir isso. Mas claro, a ciência especializada só observa uma pequena parte do universo. Nós, para descobrir a razão pela qual aquela parte específica se comporta. Ninguém parece se importar em perguntar o motivo de tudo estar ali, porque tudo se comporta como se comporta. João, quando escreveu o seu Evangelho, tinha um problema. Como ele chama Jesus antes de se tornar Jesus? Veja, ele só foi chamado de Jesus quando nasceu. Como eu o chamo? Porque, veja só, João tinha a resposta para a pergunta, por onde você começa a vida de Cristo, de Jesus? Marcos disse que quando escreveu o seu Evangelho, começaria com o batismo dele, porque foi quando começou o seu ministério público. Começou. Então veio o Mateus e disse,
Não, Marcos, você está errado. Você tem que voltar ao seu nascimento e sua concepção. E porque ele era judeu, nasceu judeu. Ele é filho de Abraão. Então vou começar a história de Jesus com Abraão. E então veio Lucas e disse, não, vocês dois estão errados. Eu vou começar a história de Jesus com Adão, porque ele é o filho de Adão. Ele começa com nossa humanidade e assim ele inicia seu evangelho com Adão. E então veio o velho John e disse, vocês estão todos errados. Vou começar a história desde o início, mas então, claro, ele não teve um começo. E nossas mentes frágeis não conseguem imaginar como era antes de haver um universo. Então é até onde nossa imaginação pode voltar. Então ele disse, no começo ele já estava lá. E então ele pensou, como devo chamá-lo? Vou chamá-lo de um motivo pelo qual. Não é lindo? No começo era a razão, ela. A razão estava frente a frente com Deus e a razão era Deus. A razão pela qual ele se tornou carne e viveu entre nós. Ele é a lógica do universo. Ele é quem causou tudo. É por ele que tudo foi feito. O Pai fez este universo como um presente para seu filho. Ele é o motivo. E sabe, curiosamente, eu ouvi tantos testemunhos dizerem isso, que quando as pessoas vieram a Cristo, eles encontraram um motivo para viver. Eles encontraram um propósito. Eles encontraram um motivo. Encontraram um logos, uma lógica para a vida. Bem, aí está outro sermão para alguns de vocês. Vamos voltar ao Apocalipse. Como cheguei a isso? Porque ele é o logos. A lógica do universo está voltando para acertar tudo. Não é lindo? Vamos passar para a segunda visão que você viu. Agora, isso é uma visão extraordinária. De certa forma, é simultâneo ao terceiro. Ele vê um anjo voando no ar, chamando os pássaros de rapina. Venham para a grande ceia de Deus. Que ceia é essa? A ceia de Deus. Há uma grande área da terra coberta com corpos, provavelmente 2 ou 3 camadas de profundidade. Apenas corpos espalhados em uma área específica do Oriente Médio. É um plano triangular. A planície de Israelon ou a planície de Jezreel. Ela teve muitos significados. É a única área plana nas colinas de Judá. Ele separa as colinas do sul da Judeia das colinas do norte da Galileia. Está bem ali no meio. É o cockpit do Oriente Médio, disse Sir Winston Churchill. Foi um campo de batalha ao longo dos séculos. Porque a estrada da Ásia para a África cruza a estrada da Arábia para a Europa, no meio dessa planície contra um pequeno morro, né, chamado Megido. Mundo, isso fica na encruzilhada do mundo. Foi onde Deus colocou o seu povo para que todo mundo passaria por lá e viria um modelo do que desejava que a sociedade fosse. E Ele os colocou nas colinas da Judeia. Mas as pessoas vinham e iam pelas colinas da Judeia através desta planície. Com vista para a planície, há uma vila chamada Nazaré. E eu imagino Jesus quando menino, lá em cima do topo da colina, observando as caravanas chegarem e partirem. Seria meio que como uma sala de espera de aeroporto. Amanhã estarei em uma sala de embarque de aeroporto e sei que verei pessoas de todo o mundo passando por mim. E é isso. A Galileia era assim. O mundo vinha e ia por esse cruzamento. E é por isso que era chamada Galileia das Nações. Era internacional. Ponto. Como Kansas City é para todos os Estados Unidos. Estava bem ali no meio. E o monte de Megido em hebraico é Hamegidon. Hamegidon. Aqui em Armagedon. Deixe-me mostrar uma fotografia para que alguns de vocês tenham tido o privilégio de ir ver. Deixe-me mostrar como é. Você não diria isso olhando para a parte das montanhas da Judeia, não é? É uma grande área plana, mas no meio há uma pequena colina. Você está olhando para o cenário desta grande batalha. É aqui que vai acontecer.
Napoleão esteve aqui. Alexandre, o Grande, esteve aqui. Aqui foi onde Saul e seu filho Jonathan foram mortos pelos filisteus. Este é o local onde o rei Josias foi morto pelos faraós. Este é o campo de batalha do Oriente Médio. É o cruzamento. Quem controla este lugar controla o mundo. É crucial. E, como eu disse a vocês na semana passada, alguns de vocês, Winston Churchill planejou a batalha final da Segunda Guerra Mundial aqui. Porque conforme os italianos pressionavam o exército britânico de volta para o Egito ao longo da costa norte-africana. E os alemães desceram por Creta para o Mediterrâneo Oriental. Churchill acreditava sinceramente, porque conhecia a Bíblia, que a Batalha do Armagedon aconteceria agora. Então ele enviou uma equipe de oficiais britânicos para inspecionar este lugar e planejar a batalha final da Segunda Guerra. Ele era um estrategista e tanto, Churchill, mas ele estava errado. Não chegou tão longe. O exército britânico conseguiu parar o inimigo em El Alamein, bem na fronteira do Egito, e toda a guerra mudou depois daquilo. Isso foi antes de você se juntar a nós. Mas aqui estamos, aqui é a colina de Megido. O cruzamento do mundo está bem aqui, logo abaixo da colina, e você pode ir para qualquer parte do mundo daqui. E é aí que está tudo para ser. Agora é onde está essa pilha de corpos, e o anjo está chamando os pássaros. Venham limpar isso, porque ninguém pode enterrar esse monte. São os restos de um enorme exército, mas de quem é o exército e o que ele está fazendo lá? A terceira visão lhe diz: Jesus voltou. Ele foi acompanhado em Jerusalém por todos os santos. Há uma multidão enorme de pessoas, Jesus e seus discípulos. E os judeus agora acreditam em Jesus. Isso é uma crise mundial para a trindade profana de Satanás, anticristo e falso profeta. Eles levantam um exército, reis, generais, governantes, soldados e se reúnem, como todo exército. As colinas da Judeia se reuniram na planície de Israel. Este é o local de concentração, onde você reúne suas forças, que então lutam caminho montanha acima. Eles estão reunidos lá para atacar Jesus e seu povo. E eliminá-los uma segunda vez, ou eliminá-lo uma segunda vez. A batalha do Armagedon não é realmente uma batalha. Foi vencido por Jesus com a palavra de sua boca. Lembre-se, o soldado romano tinha dois tipos de espada. A fina espada, que conhecemos hoje como espada, com a qual você pode lutar contra 2 ou 3 soldados, no máximo. Mas a espada larga do soldado romano era uma arma muito mais mortal. Era em forma de pá, assim, com uma crista no meio que se estendia além da lâmina para uma longa. Mãos, você a segurou com as 2 mãos e era muito pesada e você a balançou. Era afiada como uma navalha dos 2 lados, mas com o peso dela nada podia pará-la. Se você chegasse perto dessa espada larga, estaria morto. Você acabou de cortar o braço e a perna. Nenhum problema mesmo. E assim, um soldado girando isso em um círculo podia manter 50 outros soldados distantes. Eles não ousariam chegar perto do alcance da lâmina. Agora, nas cartas dos Hebreus, no Novo Testamento, diz-se que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, cortando até o cerne do osso. É uma imagem vívida, mas aqui está a forma da espada de 2 gumes. Jesus tinha isso em sua boca. Diz, o cavaleiro do cavalo branco tem uma espada de 2 gumes na boca. E com essa espada, Jesus dizimará esse exército inteiro com uma palavra. Ele usou essa espada apenas uma vez durante sua primeira visita à terra, quando chegou a uma figueira e não encontrou figos, estando faminto. Ele amaldiçoou a árvore. No dia seguinte, os discípulos passaram e disseram, mestre, olhe, a árvore está morta, não há nada nela. E Jesus disse, está surpreso? Porque se você tivesse fé, como um grão de mostarda, tão pequeno assim, você poderia dizer a esta montanha, pule no mar, e assim seguiria.
Ele se estava usando hipérbole. Conheço um exemplo em que uma montanha foi lançada ao mar pela fé. Melhor te contar ou você vai? Venha e me pergunte depois. É no Japão. Havia um orfanato cristão que acolhia muitas crianças indesejadas no Japão, mas estavam cheios e ainda havia mais crianças precisando de um lar. Era um prédio de 5 andares com uma rua em 3 lados e nos fundos uma colina íngreme, bem encostado nos fundos do prédio. Portanto, não havia espaço para expandir o edifício porque estava em uma zona de terremoto e era proibido construir mais de 5 andares. Havia uma grande necessidade de mais crianças para um lar. Que os missionários estavam discutindo isso na presença das crianças. Eles disseram, bem, não podemos expandir para lá, para lá, para lá ou para lá. A única forma de expandir é voltar, mas isso é ótimo. Ele está no caminho, então não podemos ir por esse caminho. Um dos missionários fez uma espécie de piada interna para os cristãos, dizendo que deveríamos mandar a montanha pular no mar. E a missão resta. Boa piada. Mas as crianças não riram. E as crianças foram embora, fizeram uma oração e disseram, Jesus, jogue essa montanha no mar para podermos ter mais crianças. Fé simples. Eles saíram de férias por 2 semanas para o litoral. Essa era a festa anual deles. E quando voltaram das férias, os missionários e os órfãos não podiam acreditar no que viam. Enquanto os missionários não conseguiram, o morro havia desaparecido. Estava nivelado. E eles disseram, olha, sumiu. E as crianças então disseram, sim, pedimos a Jesus para jogar no mar. Bem, os missionários estavam tão curiosos que tiveram que descobrir o que aconteceu. Então perguntaram a todos os vizinhos, o que aconteceu enquanto estávamos fora? E o que aconteceu foi que estava realmente em um grande porto. Eles estavam recuperando terra no porto para construir mais armazéns e construíram uma represa na parte rasa do mar. Agora precisavam de muita coisa para jogar no mar e construir. Terra atrás da represa. Alguém disse, há aquela colina atrás do orfanato que não está servindo para nada. E eles enviaram equipamentos de terraplanagem e literalmente, em apenas alguns dias, eles reduziram a montanha a um planalto e jogaram tudo no mar. Eu tenho uma fotografia disso em casa. Sabe, crianças às vezes têm uma fé muito mais simples do que nós, adultos sofisticados. Eles simplesmente pedem a Deus e Ele faz. Bem, de volta ao Armagedon. Reis e exércitos destruídos pelo Logos, pela palavra, pela espada de 2 gumes na boca de Jesus. E agora, o império da trindade profana foi desmantelado. Os primeiros 2 seres humanos a irem para o inferno são o anticristo e o falso profeta. E eles vão para o inferno antes mesmo do dia do juízo. Eles são lançados vivos. Todo o seu exército está morto ao redor deles. Os 2 permanecem vivos. E eles são lançados no lago de fogo, onde são atormentados dia e noite para sempre. Mas o que acontece com o diabo? Vou te contar mais tarde hoje. Volte. Isso é suficiente para esta manhã, eu acho. Quero te ensinar uma canção. Não vai embora rápido. Quero te ensinar uma canção. Se eu puder encontrar, porque é isso? Bem, não deixe-me começar de outro lugar. Creio que estamos sofrendo de uma visão sentimental de Deus que não é bíblica. Um Deus que é apresentado como todo amor e nada mais que amor, como compaixão. Um Deus que abençoa, mas nunca amaldiçoa. Um Deus que cura, mas nunca machuca. Um Deus que jamais faria algo para ferir alguém. E, portanto, não há mais temor de Deus. É um grande fardo que estou compartilhando pelo mundo agora. Estou restaurando, pela graça de Deus, o temor a Deus no povo de Deus. Ele deve ser temido. Ele é Deus. O que temos dito sobre todos os grandes problemas. Há uma noção bastante difundida de que Deus é tão bom que nunca faria esse tipo de coisa. Não é verdade. Deus é justo. Há diferentes lados de Deus. Sim, Ele é compaixão. Mas sim, Ele é ira. Sim, Ele é amoroso. Mas sim, Ele é santo e justo. E a maioria de nossas músicas
hoje estão cheias de sua bondade. Isso apenas agrava o problema. Decidi tentar e escrever uma música que equilibrasse a imagem de Deus para as pessoas. Antes eu viajava com um homem chamado Graham Kendrick, que é talvez o compositor cristão mais conhecido do mundo. Ele escreveu Brilha, Jesus, Brilha, entre outras coisas. É um homem adorável e humilde. Havia uma alegria em estar na estrada com ele e viajar de cidade em cidade. Mas ele compôs uma música sobre o Filho de Deus chamada Mansidão e Majestade. Quantos de vocês já ouviram essa música só para ver? Não muitos de vocês. E ele compôs uma melodia encantadora para ela. Mansidão e majestade. É tudo sobre o contraste em Jesus entre sua mansidão e sua majestade. Novamente, dois lados que precisamos reunir. Mas eu estava pensando em Deus e estava sentado no meu escritório, lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Quando eu li, contemplai, pois, a bondade e a severidade de Deus. E eu pensei, é isso. Precisamos declarar ambos para que as pessoas os mantenham juntos. Eu me peguei cantarolando a melodia de Graham Kendrick para mansidão e majestade. E de repente, as palavras de uma canção simplesmente vieram. Bondade, severidade, vingança e caridade. Em perfeita harmonia, o único que é Deus. E uma canção inteira de 3 versos simplesmente jorrou da minha boca. Então eu anotei e entrei em contato com o Graham e disse, Graham, posso usar sua melodia, por favor? E ele disse, com prazer. Eu escrevi algumas palavras para ela. Você escreveu sobre Deus Filho, eu escrevi sobre Deus Pai. Ele disse, me mande as palavras e agora ele está cantando. Então, eu gostaria de te ensinar essa linda canção porque ela tem uma bela melodia, mas são as palavras que importam. A música deve carregar as palavras. E as palavras devem apresentar uma visão equilibrada de Deus. Então, aqui está a música. Vou cantar para você de novo. Minha esposa não está aqui, então estou livre para... Ela me proíbe de cantar quando está por perto. Ela sente vergonha. Mas é assim que é. É o único jeito de te ensinar. Encontre minha cópia das palavras. Sim. Aqui estamos, deixe-me cantar para você. Canto o verso e o refrão e depois vamos aprendê-la. É uma linda canção. Bondade, severidade, vingança e caridade em perfeita harmonia. Aquele que é Deus odeia nossa iniquidade, oferece-nos santidade, julga com equidade, e decide nosso destino. Oh, que mistério, bondade, severidade. Curvem-se e adorem, pois este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Você acha que consegue aprender isso? Cante sentado uma vez e depois ficaremos de pé para cantar tudo. Bondade, severidade, vingança e caridade em perfeita harmonia. Aquele que é Deus odeia nossa iniquidade, nos oferece santidade. Juízos com equidade e determinam nosso destino. Oh, que mistério! Bondade, severidade. Prostrem-se e adorem, pois este é o nosso Deus. Vamos ficar de pé e cantar. Bondade, severidade, vingança e caridade, em perfeita harmonia. Aquele que é Deus odeia a iniquidade,
oferece-nos santidade, julga com equidade e decide nosso destino. Que mistério, bondade, rigor. Curvem-se e adorem, pois este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Santidade pura do Pai, perfeito em justiça, mostra sua bondade ao Filho numa cruz, limpa nossa imundícia, cura a nossa ganância, preenche todo o nosso vazio e nos chama de seus. Que mistério, bondade, severidade, Curvem-se e adorem, pois este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Misericórdia disponível, o pecado é perdoável, vida indestrutível para quem aceita, favor irresistível, julgamento inevitável, tormento interminável para quem rejeita. Que mistério, grandeza, severidade. Curvar-se e adorar, pois este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Amém. Vai ser isso.